O Bem Amado. Texto escrito pelo saudoso Dias Gomes, foi a escolha do nosso grupo de direção da Escola de Teatro da FAETEC para a apresentação final do segundo semestre de interpretação teatral de 2023. Hoje, vamos falar um pouco sobre o processo de montagem da turma e a preparação desse trabalho. Eu me chamo Breno Lopes e, junto com os atores Eric Campelo, Milena Torres, Gabriele Ortega e Andy Costa, preparamos este mini documentário para acompanhar o desenvolvimento do nosso projeto. Sem dúvidas, um texto tão rico e cômico como O Bem Amado foi uma escolha muito assertiva para trabalharmos tudo aquilo que aprendemos ao longo do curso. Agora, vamos conhecer mais sobre a seleção do texto e dos personagens envolvidos na trama. Estamos aqui com o nosso professor de interpretação teatral, Márcio Sareta. Obrigado, professor, por estar aqui conosco. Vamos estar realizando algumas perguntas sobre o nosso processo aqui para a nossa peça do Bem Amado. Então, professor, como foi o processo para fazer essa adaptação de O Bem Amado? A turma de vocês é uma turma grande, né, com muitos alunos, e o texto também é com bastante personagem. E era importante que cada um de vocês tivesse um personagem ou possibilidade de dobra, né, para que atendesse a todos vocês. E a escolha desse texto veio da característica da turma de vocês, que é uma turma que puxa muito pro humor, né, uma turma que gosta sempre de cenas engraçadas. Aí lembrei desse texto do Dias Gomes, que é um texto, uma comédia, né? Aqui na escola nós já montamos outros textos do Dias Gomes. Montamos a Revolução dos Beatos um tempo atrás, O Pagador de Promessas, e agora a terceira montagem com O Bem Amado de vocês. Que legal. E como você conseguiu lidar com as saídas dos antigos alunos e adaptar novamente esse texto para a galera que ficou? A princípio a gente pensa nas soluções, né? E aí trazer essa problemática para vocês, eu acho que foi muito importante, né? Quando sair alguém, em vez de eu ficar queimando minha cabeça como é que a gente vai resolver, jogar para vocês. Então as soluções vocês que deram dessa vez, né? A solução foi tirada de vocês. Acho que isso foi um trabalho coletivo importante, né? Porque teatro é atividade coletiva, é atividade em equipe. Então acho que isso também dá mais autonomia para vocês, dá valorização para vocês, né? Caso não desse, a gente convidava alguém, né? Mas a gente conseguiu resolver dentro do elenco, né, Breno? Foi muito bom. É verdade. E o que o senhor está achando do processo dos alunos? O crescimento de vocês é uma coisa fabulosa. A gente vê o quanto que o aluno está crescendo, sabe, no trabalho da cena. Acho lindo isso, ver o crescimento de vocês. Ver que a gente dá o toque, vocês experimentam, fazem, né? Acho isso muito importante, sim. O crescimento dessa turma está muito bom. E todos nós sabemos que aconteceram muitos imprevistos desagradáveis, né, que até fizeram com que você reavaliasse e visse se realmente valia a pena continuar com a nossa apresentação do jeito que nós combinamos, né, a montagem como um todo. Então, o que te motivou a não cancelar? Eu acho que é a grande energia dos que ficaram, né, e acho que os que ficam também não têm que ser punidos por aqueles que por algum motivo não puderam ficar. Os alunos que acabaram saindo nessa fase final da montagem de vocês, a maioria saiu por trabalho, está indo para o mercado de trabalho, né? Então é uma necessidade da pessoa também, mas que mexe com a gente que está coordenando, né, que está administrando vocês, mexe, que desanima, mas vamos em frente, né? Plano, a gente vai fazendo plano. Também, se não for possível apresentar, a gente apresenta uma cena, apresenta um trecho, né? Mas graças a Deus está caminhando para a gente poder apresentar tudo que foi planejado, né? De outra maneira, mas tudo bem. Estamos aqui com o professor Luiz Ernesto. Muito obrigado, professor, por estar conosco nessa entrevista. E, bom, professor, o que você achou quando soube que iríamos trabalhar em cima de um texto de Dias Gomes? Como é que foi trabalhar com essa escolha de texto tão importante? Eu achei maravilhoso. Primeiro porque eu acho que todas as peças que nós montamos aqui na escola ao longo desses 27 anos de trabalho são peças que têm uma relevância histórica, né? Seja ela antiga ou uma relevância histórica contemporânea. E pegar Dias Gomes, nesse momento, eu acho importante porque o Dias Gomes é um autor que não é muito trabalhado,
né? Atualmente não tem sido muito visto por aí, e sobretudo pela questão política que ele aborda, né? Quer dizer, uma questão crítica e política, e lembrar também que ele faz essa abordagem toda em cima de um texto cômico. Lembrar que a comédia, ela é um caminho de reflexão, de percepção crítica da realidade, né? Então eu achei importantíssimo, fiquei felicíssimo por ter a oportunidade de trazer para vocês e também de voltar a estudar o próprio Dias Gomes, que, né, porque a gente estuda, não estuda muito, então eu fiquei muito feliz. Isso aí. E o que você achou da montagem e da dedicação da turma? Agora é falar da turma, né? Entendi. Eu acho que é especial, assim, é uma turma especial. Especial no sentido humano, né? Vocês são muito amorosos, carinhosos, muito receptivos conosco. E lembrar sempre, né, que uma escola, ela não se faz, Breno, pelo prédio, né? Ela se faz pelas relações humanas. E o estudante dentro de uma escola é fundamental. É o coração, é parte do coração da escola. E vocês são, além do coração, vocês são o intelecto da escola também, né? Então vocês são muito inteligentes, muito criativos. E quando eu preparei, né, essa orientação teórica para vocês, foi pensando exatamente na qualidade de vocês, no que vocês poderiam render para esse trabalho. Lembrar também que quando a gente pensa um estudo teórico, é para apropriação do ator e da atriz amplificada, né? Perdermos essa noção, se existe ainda essa noção, de que o trabalho do ator é um trabalho eminentemente prático. Eu só vou para a prática. Não. Tem uma construção teórica, tem uma construção de um pensamento, né, acerca de outras circunstâncias que não somente a encenação vai dar conta. Que bacana. Bom, nós sabemos que a sua aula é teórica, mas o que te levou a querer entrar nesse processo, né? E esse trabalho, por exemplo, que nós estamos realizando agora com essas pesquisas? O que te motivou? Motivou porque eu acho que é importante a gente entender que a teoria, ela está aliada à prática, né? Parece um discurso antigo, já ultrapassado, mas é isso. Quando vocês, e eu discutindo com vocês, dentro de sala de aula, o que vocês têm entendido, o que vocês têm achado do Dias Gomes, é importante perceber que vocês estão dialogando com esse autor questões que foram importantes para ele, que estão sendo questões importantes para vocês e que são questões que vão dialogar com a sociedade nesse momento. Então, apesar da minha disciplina ser teórica, essa discussão prática, né, o que sai da minha teoria, da minha aula e vai para a prática de vocês é o que me interessa. É a apropriação desse estudante que se capacita a ser não só um reprodutor de uma história, mas ser um interlocutor. A discussão que se faz entre você, que é ator, com o autor, com a plateia, porque a gente não pode esquecer, né, Breno, que todo espetáculo de teatro, ele tem que ser levado para a sociedade. Tem que ser discutido com a sociedade, tem que promover alguma transformação e alguma mudança nessa sociedade. Então, pegar Dias Gomes, pegar a situação política do país e a situação política do mundo, né? Estamos vivendo 2 grandes guerras, né? Então, como é que é essa questão do poder? Então, pegar esse símbolo do Odorico Paraguaçu e discutir com vocês as questões teóricas disso, eu acho que esse é o papel de uma escola, né? Uma escola, ela tem que discutir, tem que possibilitar que os alunos entrem em contato com essas discussões e, mais do que tudo, né, que nós que estamos aqui desse lado aprendamos com vocês, porque vocês ensinam muito pra gente. E, para exercitar tudo aquilo que aprendemos com a grade abundante de aulas que o curso nos propôs, tivemos a oportunidade de investir tempo e dedicação dos nossos ensaios em aulas de expressão corporal e também expressão vocal. Agora, veremos como foi esse procedimento ao longo dos ensaios.
E aí, galera, estamos aqui com a nossa professora Patrícia de Corpo e hoje a gente vai fazer umas perguntinhas para ela. Então, como foi seu processo com a turma trabalhando o Bem Amado? Foi muito legal porque a turma já se mostrou assim disponível desde o início, né? Tem até uma autora que eu gosto muito, que é a Viola Spolin, que fala que talento é a capacidade de experimentar. Então a turma sempre muito aberta assim às propostas, né, às experimentações. Então fizemos alguns laboratórios que passou pela mimesis corpórea do animal, exercício de couro, de corifeu, exercício trabalhando com estímulos que saíam iam para um caminho mais para o abstrato, onde eles transformavam, onde eles faziam iam por uma pesquisa das ações físicas, onde eles eram estimulados, na verdade, para experimentar, perceber o corpo em diversas situações. Então, na verdade, esse corpo estimulando esse interno, né? Sempre naquela polêmica da pergunta: o ator deve construir de dentro para fora ou de fora para dentro? E aí foram estimulados muito dessa questão de fora para dentro também, né? Um gesto bem pensado, uma ação bem pensada. E aí no Bem Amado a gente seguiu assim com essa linha, onde eles foram pensando também na idade do personagem, no animal que seria esse personagem, como seria esse corpo. E eles improvisaram, teve trabalho de ritmo, assim, com música, com esses impulsos. E quanto mais eles brincam, mais ficam num caminho, né? Estamos bem então, galera. E o que você acha da nossa performance assim, em relação ao corpo nas cenas? Então, eu acho que a cada dia vocês vão se apropriando, né? Porque o processo criativo, ele é infinito, é uma infinitude. Nem na estreia a gente considera, né, que termina. E eu acho que quanto mais vocês também fazem esse estudo dos acontecimentos, pensando nas ações físicas, se experimentando, percebendo essa especificidade do personagem, brincando, acreditando, principalmente arriscando, eu acho que é isso, né? Hoje mesmo o Breno falou: nossa, fiz uma ação que foi tão espontânea, e quanto mais eu percebo que eu estou em cena, vem coisas novas que dá vontade, né, de fazer, que já vai ficando orgânico. E eu acho que vocês estão num caminho para um exercício cênico muito bonito, com a direção do professor Márcio Sareta. Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Eu que agradeço a você, a turma linda, na torcida que vocês façam mais apresentações no ano que vem. Se Deus quiser. E que se matriculem na prática de montagem. Sim, também. Isso aí. É isso, gente. Obrigada. Oi, gente. Bom dia. Eu me chamo Milena, faço parte do grupo de processo de montagem e hoje eu vim entrevistar a nossa professora de voz, Ana Lúcia. Vou fazer 4 perguntinhas para ela, para que ela esteja respondendo para a gente. Primeira pergunta é: como foi a pesquisa para trabalhar com os atores do sotaque nordestino? Olá, eu sou Ana Lúcia Barbosa, fonoaudióloga da Escola de Teatro do CVT Quintino, da Rede FATEC, e sou professora do curso de interpretação teatral. Neste momento, eu vou responder algumas perguntas solicitadas pela turma para um trabalho da disciplina de História do Teatro. Como foi pensar em trabalhar o sotaque com a turma para o texto do Bem Amado?
Primeiro, eu precisei pensar numa forma de que os alunos pudessem exercitar esse ouvido. Que sotaque seria esse pertinente ao bem-amado? E aí eu entrei em contato com uma amiga baiana, já que o bem-amado acontece na Bahia. E essa minha amiga, que é baiana, ela me ajudou a pensar como eu podia ajudar esses alunos a terem essa percepção. E aí ela me indicou o filme, O Paió, que eu vi o filme e achei interessante. Também passei a exercitar esse sotaque para que eu pudesse primeiro vivenciar, para que eu pudesse levar para os alunos essa experiência e trocar com ele e pudesse também falar um pouco com esse sotaque para eu perceber como eu podia ajudá-los. Segunda pergunta. Durante a escolha do professor Márcio para o texto em que iremos trabalhar, como foi saber que trabalharíamos com um roteiro tão rico, cômico e atual, originado por Dias Gomes? A decisão de você colocar o sotaque em um trabalho, ele é sempre uma decisão do professor diretor. E o professor Márcio Sareta, ao escolher esse curso, ele conversou comigo e falou: Ana, vamos experimentar para ver se eles conseguem deixar esse sotaque fluido, leve, sem se tornar caricata com o texto? Eu falei, vamos. Então eu comecei a pesquisa, como é que eu ia trabalhar com eles o sotaque. E nós começamos por essa percepção auditiva, ou seja, vendo o filme, vendo essa fala durante o filme, como é que era a leveza desse sotaque, para não ficar algo caricata, como o professor tinha sinalizado para mim. Então, nós começamos depois de um determinado momento, a trabalhar isso, a colocar o ensaio, a falar mais durante as aulas. E aí nós vimos que isso foi se adaptando e que eles foram assumindo esse sotaque, que esse sotaque estava fluido, ele não estava pesado. E aí eu quero parabenizar, porque o empenho dos alunos foi muito positivo para perceber esse sotaque, para colocar esse sotaque no texto. Então, eu posso dizer que essa turma é uma turma muito especial, não só pela importância da voz, não só pelos cuidados da voz, não só pela disciplina e pela participação na realização dos exercícios efetivos durante o aquecimento, durante alguns treinamentos, mas também pelo empenho da turma para trabalhar esse sotaque de uma forma tão boa e tão gostosa de ver em cena. Terceira pergunta. Para você, como foi a evolução dos alunos de interpretação teatral com a relação aos principais exercícios de treino, respiração e aquecimento vocal? Quando nós iniciamos o curso, o meu objetivo é sempre inicialmente levar aos alunos informações sobre a voz, como é que essa voz acontece, o que é importante para essa voz ter sempre uma qualidade vocal positiva e também descobrir pontos que nós precisamos melhorar para essa voz ter uma produção sempre efetiva. E eu fico muito feliz em dizer que o compromisso dessa turma com a importância da voz, com o cuidado da voz, com os exercícios vocais em todas as aulas sempre foi muito positivo. Então eu fico muito feliz de ter contribuído para a formação desses alunos atores para o momento atual e também espero que eles levem todo esse conhecimento para a vida profissional deles. Quarta e última pergunta é: nem sempre é fácil atingir o público e passar uma determinada mensagem. E aí entra a importância da voz no teatro.
Qual a importância de trabalhar no sotaque da região onde se passa a peça? E a importância do sotaque fazer parte da peça é porque o sotaque, ele aproxima a gente cada vez mais da obra. O sotaque, ele traz mais a regionalidade daqueles personagens. Então, a decisão do professor Márcio foi uma decisão muito assertiva e que bom que nós conseguimos colocar isso em prática, porque a equipe de alunos, atores, é uma equipe muito comprometida com o trabalho. Então, gente, é isso. Queria muito agradecer a professora Ana Lúcia por ter respondido essas perguntas pra gente. E um beijo, assistam a nossa peça dia 12 de dezembro. Além de todo o apoio que nós tivemos da Escola de Teatro, o que levou esta peça a atingir este grande potencial foi o comprometimento dos atores, que em seu todo se dedicaram e apoiaram a causa. Realizaram estudos com seus personagens e usaram da boa criatividade e do improviso para a construção dos mesmos. A seguir, vamos conhecer um pouco sobre os atores e os seus desafios para lidar com a criação dos personagens. A gente está aqui hoje com o Odorico Paraguaçu, tô usando Daniel. Daniel, que vai fazer o... Odorico Paraguaçu, um bem amado. Como que foi o processo para você construir o personagem, seu personagem? Bom, logicamente que é a questão da pesquisa, né? A pesquisa é muito importante. Você pesquisar primeiramente sobre a peça antes do personagem, né? Pesquisar sobre o texto, sobre os acontecimentos do texto, sobre cada quadro, minuciosamente. A partir daí, eu acredito que a gente tem mais ferramentas para a gente conseguir construir o nosso personagem. Então, assim, eu particularmente falando, porque ainda estou construindo, né? Tá quase 100%, mas não tá 100% ainda. Mas eu particularmente falando, estou conseguindo construir ele a partir realmente dessas pesquisas e a partir do dia a dia com a galera, dos ensaios, etc, entendeu? Com a mudança de roteiro, assim, com a saída do pessoal, teve uma mudança de roteiro. Afetou alguma coisa no seu personagem ou na sua construção, de tipo, te confundir com falas ou alguma coisa do tipo? Não, afetou assim, na verdade, eu fiquei com medo da peça não seguir, porque saiu uma, depois saiu outro, depois saiu mais dois, né, não sei. Bastante. Aí eu fiquei com medo de não acontecer a peça e acabou que eu meio que, assim, a vontade que eu tava meio que deu uma, sabe, deu uma caída. Mas aí, conforme foi se ajeitando, voltou pra 100% de novo. Deixa eu ver aqui, calma. Qual estratégia, assim, você usa pra decorar seu texto? Ainda mais você, que tem bastante fala, assim. A melhor estratégia, eu acho, para todo mundo é a prática mesmo. Eu acredito que a prática leva a gente à perfeição, né? Então, assim, todo dia realmente, sei lá, nem que leia uma vez ao dia o texto. E os ensaios também, que é segunda, terça e quinta que nós temos aqui, assim, nos ensaios eu consigo gravar, né, o texto, mas eu tô pecando um pouco porque eu não tô fazendo essa leitura em casa, mas acredito eu que é realmente você ler o texto, nem que seja uma vez por dia, mas tem que ser todo dia, até a estreia. Eu acho que o macete para você gravar as falas, além de você estudar o texto, de você fazer a pesquisa dos quadros, dos acontecimentos, etc., é você realmente ler todo dia o texto, que aí entra na sua cabeça e dá tudo certo. Tá sendo difícil trabalhar o sotaque, você acha? Não achei difícil, porque assim como o sotaque carioca, eu pelas pesquisas que eu fiz, eu acredito que o sotaque baiano é bem característico, né? Porque são falas assim mais arrastadas, mais cantadas, né, etc. Então, assim, eu não achei tão difícil por conta disso, por ser bem característico, entendeu? Então não achei muito difícil, não. Estamos aqui com a Luciana. Luciana, qual é o nome da sua personagem? Doroteia. E, tipo assim, se fosse pra você descrever a Doroteia, como que seria?
Eu vejo a Doroteia como uma mulher em torno de 50 a 60 anos. Ela é uma mulher extremamente recatada, ela preza pela moral e os bons costumes e ela guarda um grande segredo, que é um amor que ela tenta disfarçar para que ninguém perceba. Pelo prefeito, é segredo, né, gente? Como que foi o processo, assim, para você construir a sua personagem? Eu construí essa personagem tendo por base aquilo que eu assisti, porque esse seriado Bem Amado, na minha infância eu tenho pouca recordação, mas eu tenho. E era um seriado muito interessante porque era um momento que a família ficava reunida assistindo. Então é uma comédia, e na época foi uma comédia bem apimentada para a época. Então eu tenho recordação dessa personagem, como essa mulher que não consegue se expor 100% por conta de conceitos de época, por conta de ser uma cidade do interior. Então ela tem esse amor guardado e essas lembranças também me fizeram compor essa personagem. E na questão do sotaque, você acha que está sendo muito difícil trabalhar com um sotaque? Um pouco. Exige muita mudança, né? Exige todo um processo de oratória e de oralidade, mas eu tenho uma cola meio particular. E a minha cola particular é que a minha filha mora no sul da Bahia e de vez em quando eu converso com ela, alguma amiga, para ver se eu pesco alguma coisa, mas não é um processo tão simples para mim, não. Com essa mudança de roteiro, né, que saiu gente, aí foi mudando. Por exemplo, afetou alguma coisa na sua personagem ou em alguma cena dela que ela deveria estar com uma pessoa, ela ficou com outra ou não afetou em nada? Não teve nenhum tipo de situação diretamente com a personagem. Para mim tá tudo ok, mas acredito que pelo fato de nós estarmos em grupo, eu acho que isso é normal, essas modificações, né? É só a gente ir se ajustando. Última pergunta, como que você tá fazendo, assim, qual estratégia você está usando para decorar o texto? Eu gosto de me ouvir, então eu já gravei alguns trechos e eu vou ouvindo. A minha dificuldade não é nem tanto só memorizar, é memorizar a fala do outro, porque através da fala do outro é que entra a minha fala. Então, às vezes, eu fico meio perdida nesse detalhe. Mas, fora isso, está sendo um processo bem gratificante. É isso. Muito obrigada. E aí, povo? Estamos aqui com mais uma aluna aqui de interpretação. E hoje vamos entrevistar ela, vamos fazer umas perguntinhas. E aí, qual é o seu nome? Nelícia Guimarães. E qual é o seu personagem? Eu vou interpretar a Lenilda, a esposa do Dorico. E como foi o processo para construir esse personagem, essa sua personagem? Bom, eu tive muito auxílio da professora Patrícia. Ela observa muito a gente. Então, tudo que a gente faz, ela fica tentando incentivar a gente a, ter uma nova ideia. Assim como o professor Márcio também. Então, tudo que ela colocou na aula, como essa questão de trazer um animal, pensar como isso pode ser importante para o seu personagem, tudo isso fez com que eu pensasse em como esse animal poderia interferir no meu corpo como Lenilda. Sim. E muita coisa foi na hora mesmo também. A gente fez alguns trabalhos de montar. A gente meio que separou os acontecimentos, a gente viu o objetivo, qual era o obstáculo, aquilo ajudou muito pra gente entender mesmo, não só entender o processo da gente, mas entender também o contexto da nossa personagem ali nessa história. Sim. E é isso. E com essa mudança de roteiro, por conta das saídas, te afetou de alguma forma? Afetou a sua personagem de alguma forma? Acho que a minha personagem foi uma das poucas que não teve muita influência nisso. Sim, não teve tanta mudança, né? Assim, tem uma cena que eu faço com você agora que eu não fazia, mas no geral, assim, eu acho que tanto pro Dorico quanto pra Lenilda não interferiu muito. Ah, sim. E qual a estratégia que você usa pra decorar o texto, ficar assim na sua mente, assim? Então, eu sempre tive muita facilidade pra decorar texto, não sei porquê. Eu lembro, dom, gente, que isso? Eu lembro da feira de ciência da escola, eu lembro o texto até hoje, de quando eu tinha 9 anos. Então, assim, eu fico lendo, eu tentei não fazer como eu sempre faço. Geralmente eu vou tentando decorar logo assim de cara. E eu tentei ir decorando conforme eu fui fazendo o ensaio dessa vez. Foi uma diferença, porque eu achei que eu entenderia melhor e eu conseguiria colocar mais essa questão da entonação vocal
entonação ali de um jeito melhor, como a professora Ana falou pra gente. Então, dessa vez, eu acho que eu acabei até decorando aqui, fazendo com vocês. Muita coisa. Entendi. E você acha que tá sendo muito difícil a questão do sotaque? Foi um desafio. Foi. Gente, até eu acho isso, tá? Tô na luta até agora. Olha, eu achei que não daria, porque eu sempre fui muito ruim tentando fazer sotaque, principalmente baiano. Eu acho muito difícil. E assim, eu não sei como tá indo. Eu acho que tanto ouvir o pessoal falando, deu certo. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação. Gente, eu sou bem assim. E é isso. Muito obrigada. Por fim, a nossa peça estreará no dia 12 de dezembro, às 10 horas da manhã, no Teatro Abdias Nascimento, dentro da FAETEC de Quintino. A entrada será franca. Então venha nos assistir e aproveite o espetáculo.